Boa tarde, Val. Vocês me escutam? Porque em certo momento eu acho que eu não peguei a leitura integral do mini currículo, que eu acho que está para lá de desatualizado, mas enfim, isso também não importa agora, isso não é congresso acadêmico, para a gente estar fazendo a atualização de currículo. Bem, gente, eu acho que as falas anteriores, primeiro agradecer o convite, de estar aqui com vocês num momento que não está nada tranquilo e favorável, mas, na verdade, eu sempre venho dizendo que o Brasil é uma longa história de momentos que não são tranquilos nem favoráveis. Eu costumo dizer que a tranquilidade e o favorecimento se deu em momentos muito específicos no nosso país, né? Eu acho que a fala de Getúlio Vargas, né? Uma fase do Getúlio Vargas, é que se dizer, né, de uma legislação trabalhista, uma perspectiva desenvolvimentista com Juscelino e o Lula. Fora isso, é só desgraça e só miséria. Né? Eu estou começando com essa, assim, meio pessimista na análise, né? Sendo gramsciana, que ele disse que a gente tem que ser pessimista na análise e otimista na ação, para dizer que, de fato, nós estamos enterrados, literalmente, né? Enfim, na merda, desculpe o termo chulo, mas eu acho que não há uma outra expressão, mas eu também de fazer esse alerta, né? Porque, às vezes, as nossas decepções, tristezas e sentimento de que está tudo perdido, parece que a gente tem uma história de estabilidade, que a gente tem uma história de democracia e de alegria, e que, de repente, né, o genocida assaltou o poder e a gente não sabe o que fazer. Né? Então, eu diria que, somando, tirando esse período que não dá 20 anos, é uma história de crime, é uma história de tragédia, de perda. E aí eu acho que a Anunciação, eu gosto muito dessa música, né? Que foi tocada aqui, e eu acho que ela deve ser tocada, ouvida, a gente deve ouvir os novos tempos, mas eu acho que também não é a vacina e não é o impeachment. Né? A vacina não está chegando e certamente não chegará na necessidade que ela precisa. O impeachment não está chegando e provavelmente não chegará. Porque que é essa coisa, né? Trago notícias tristes. É um pouco para a nossa análise de conjuntura, voltando a essa ideia da gente ser pessimista na análise e otimista na ação. Eu acho que a música Anunciação ela só tem sentido, de fato, se a gente se colocar, eu venho falando muito essa expressão, falei esses dias com o pessoal da revista Afirmativa, é que se a gente estiver à altura do nosso cotidiano. Primeiro, nós não estamos demonstrando expertise e estratégia para a gente estar à altura do nosso cotidiano. Acho que, portanto, pensar o que vem, né, a gente só pode escutar o sinal de algo se a gente manufaturar esse algo. E aí eu acho que a fala da Rumi, da própria Denise, eu acho que nos colocam aí numa caminhada em trajetos, né, que não só desses 2 dias, mas a gente está junto em outras frentes para pensar, portanto, que seria isso. Se a gente tentar responder de maneira provisória, de maneira precária, se realmente é possível a gente pensar em reformar o sistema político, e eu concordo com a Rome, eu acho que o que está posto para a gente é algo para além da reforma, né? Não é reforma mais, porque tudo foi corroído. Eu acho que a gente poderia pensar numa perspectiva de que seria uma análise muito rápida, né, parcial, que eu faria aqui, mas que eu vou seguir uma trilha mais ou menos esperada. Né? Quando a gente faz análise de conjuntura, a gente pensa o sistema Terra, pensa o sistema mundo, né, o sistema mundo capitalista, que é essa desgraça, e pensa a desgraça que é o sistema Brasil. Né? Eu acho que, se a gente pensar essas 3 questões, invariavelmente a dimensão racial e de gênero elas se apresentarão como eixos extremos de diferenciação negativa. Se a gente pegar toda a discussão, né, da terra como sujeita de direitos, porque também nós estamos destruindo a terra, enfim, toda a discussão climática que tem um desdobramento político, alguns marcadores históricos muito recentes vão nos demonstrar. Né? A crise financeira de 2008 é um ponto de inflexão importante para a gente pensar o nosso momento presente, né?
que é um fim da acumulação capitalista puxada pelos Estados Unidos no século XX, e a gente vê, em 2008, o capital financeiro que se agigantava torna-se a única via possível de distribuição de riqueza, portanto, não há distribuição de riqueza e só acumulação do capital. O que a crise de 2008 deixou muito claro, muito negritado para todos nós, que o campo produtivo ele encolheu de tal maneira que o que a gente pode chamar hoje de capital produtivo está na China, está na Índia, portanto, há um deslocamento, né, do Atlântico Norte para o Pacífico, e o que impera no mundo é esse capital, esse capitalismo financeiro chinfrim, em que apenas 1% da população se mantém acumulando riqueza. Esse eu acho que é um dado interessante, porque a crise de 2008 também ela escancarou o processo de dissolução da civilização ocidental moderna, capitalista, racista, patriarcal, antropocêntrica. E, à medida que essa civilização ela decai, a gente vê a insurgência de movimentos reacionários, né? Eu gosto mais da expressão reacionários porque conservador, porque acho que o conservador também cabe um monte de coisa, né? Cabe uma tradição religiosa que pode ser conservadora no sentido de manutenção, né, de práticas culturais. Então, eu acho que o reacionário aí não deixa margem à dúvida. Vejamos, nessa perspectiva mais abrangente de pensar que sistema é esse, terra, mundo, capitalismo, crise de 2008, se a gente pensar a configuração do Brasil a partir desses últimos anos, né, há uma discussão muito corrente entre intelectuais, liberais, que se dizem progressistas. Eu acho que liberalismo e progressismo são como água e óleo, mas, enfim, deixamos isso para outro momento. Que eu acho que recentemente até um professor da USP falou isso, né? Que a década de 90, a burguesia brasileira ela abriu mão do desenvolvimento, né? A década de 90, ali já o governo Fernando Henrique Cardoso se abriu mão de um projeto de desenvolvimento no Brasil. Em 2016, abrimos mão, a burguesia brasileira abriu mão da civilização, né? A barbárie na sua expressão mais bruta. E eu costumo insistir que é uma análise que eu concordo, mas eu acho que ela conta a história pela metade. Nós abrimos mão, em 14 de maio de 1888, da maioria dessa população. A gente desistiu, né, porque essa expressão que eles dizem, a burguesia brasileira desistiu do desenvolvimento em 1990, desistiu da civilização em 2016, e nós, só que desde sempre nós somos por isso que eu falei, a nossa trajetória, uma trajetória de morte, de desistências. Em 14 de maio nós desistimos dos terrivelmente outros. Fundar uma nação que exclui a maioria da sua população é uma nação que já nasce sem ser republicana e nunca ter sido democrática, né? E aí é por isso que o debate radical de democracia que a gente tem é exatamente dizer isso, porque parece que a população negra, né, periferia não chega, a periferia nunca chegou, porque é exatamente isso, nós nunca experimentamos, porque o Brasil, o que funda o Brasil é a exclusão absoluta de povos negros e indígenas. Não é década de 90 que vai dar conta das nossas análises de conjuntura, não é 2016 que se abriu mão os ricos, a burguesia da civilização, é correta, mas não está aí. Pensar barbárie, pensar civilização e pensar que novas rotas que a gente pode tomar portanto, a gente não apenas fazer correção de rotas, mas a gente voltar várias casas, também não é só 64 é um outro ponto de inflexão, mas é voltar à casa do 14 de maio de 1888, de 1520, o ano de 1520, que foi o início da escravidão no Brasil, não é isso? Me desculpem os historiadores se eu estiver falando a data errada. É pensar o que foi o 15 de novembro de 1889. Se a gente não recuar casas históricas, eu acho que a gente permanecerá, né? E aí eu estou me incluindo todas nós,
sem habilidade, sem aptidão para a gente estar à altura do que é esse cotidiano de 2021, que flerta com o passado, que não passa. E aí eu acho que, nesse processo, já que diz que o princípio de toda sabedoria e análise política, intervenção política, supõe sabedoria na escolha de ferramentas, na escolha de estratégia, da escolha de táticas, um princípio de uma sabedoria é a gente nomear as coisas pelo nome, né? E aí, se a gente pensar o que é o Brasil do século XXI, eu conversava esses dias com a Valdeci, dizia que a gente fala muito dos milicianos, mas eu pouco ouço, né, as pessoas nomearem o que é o nosso Estado hoje. Nós temos um Estado miliciano, um Estado que tem militarizado como intervenção militar, mas isso não significa dizer que ele não seja a pura expressão do neoliberalismo. Com a escolha do Lula para a Petrobras, o que muita gente dizia no Twitter, eu acompanhei. Eu não disse para vocês, o Bolsonaro não ia privatizar a Petrobras. Eu falei, como assim, cara pálida? A Petrobras já está sendo privatizada. É muita intervenção militar. Aí, por outro lado, os liberais da economia, ditos progressistas, diziam essa intervenção é maléfica ao Estado. Ora, gente, pensar o que é intervenção militar e pensar o que é o neoliberalismo não são campos opostos. O que a gente tem hoje é um Estado militarizado, com uma intervenção militar, mas com o neoliberalismo em marcha. Os generais não estão, e aí eu brinco, né, que a tragédia, o crime de 64, pelo menos eles tinham a desculpa que eles tinham um projeto de desenvolvimento para o Brasil. Nacionalistas, eles eram desenvolvimentistas. Hoje, sequer nenhum deles tem a coragem de dizer isso. O que a gente tem é um Estado miliciano, militarizado, em nome desse capital financiarizado. E aí, se a gente, na trilha, né, a Denise disse que a gente tem uma sociedade civil no Brasil que é forte, né? Eu considero, embora nós estejamos na lona, né? É preciso reconhecer a derrota sem ser derrotado, mas nós estamos na lona, e pensar ações na esfera da sociedade civil é pensar mudanças estruturais e comportamentais. Acho que nesse cenário de um Estado neoliberal suicidário, né? A gente fala muito em necropolítica, da morte, né? Os 1%, os 99%, que são todos perdedores desse capitalismo financeiro, eu costumo brincar que quem são esses 1%? Os tecnocratas de Bruxelas, os advogados de Wall Street, os oligarcas, os grandes oligarcas, né? Os bilionários, os donos dos grandes sistemas midiáticos. Tirante essa gente, os 99% são todos perdedores. Isso significa dizer, portanto, pensar mudanças estruturais e comportamentais nesse contexto de um Estado que pensa a morte, né? Por isso que, quando a gente canta a Anunciação, e para mim virou um mantra, tu vens, tu vens, tu vens, a gente tem um governo que nós estamos imersos na morte, ele entrega armamento, né? É isso que se anuncia. E aí a estratégia, eu acho, de mudanças estruturais e comportamentais, né, que a Denise coloca para a implementação da Agenda 2030, é a gente pensar, portanto, que sujeitas e sujeitos serão capazes de pensar e de atuar e de agir em torno de uma mudança estrutural. E eu não teria dúvidas que serão dos habitantes e das habitantes das bordas que virá algum lampejo, alguma possibilidade dessa transformação radical que está para além das reformas. E aí é uma provocação, né, para todas nós, né, que nessa pergunta é possível reformar o sistema político, eu diria categoricamente, pelo menos até hoje, que não, o nosso sistema, primeiro porque a própria política está sendo morta. O que a gente atravessa hoje é o politicídio. Há uma corrosão, né, a presença, né, de toda essa gente, de militares, posando de nacionalistas, eles são uma grande máquina para matar o Estado. Então, eu acho que, se a gente tem a morte da política, a morte do Estado, é preciso que a mudança estrutural que a gente almeje pense e repense em um outro paradigma
inclusive que nomeie, que designe uma outra forma da gente dizer o que é política. E é por isso que eu acho que quando a gente diz assim, vem das bordas, vem dos habitantes das margens, né, como diz Abel Hooks, pensadora negra, não é porque necessariamente as pessoas das bordas elas são as mais inteligentes, elas são as tais. Eu acho que muitas de nós até é isso, né? É de uma luminosidade, de uma inteligência, sagacidade. Mas não é por conta de ser mais ou menos iluminado. E a frase que eu gosto é: os habitantes da borda, eles veem as coisas primeiro. Eu falei isso, acho que é um encontro, eles veem coisas inimagináveis de que quem está no centro não vê. Mas vejam, a gente está nessa atmosfera de miséria absoluta, miséria simbólica, miséria política, e ainda assim custa muito a gente conceder, e aí não é voz, porque essas pessoas têm voz, é escutar o que vem da borda. Normalmente, nós escutamos o que vem da borda como uma forma da gente decodificar a reivindicação em políticas públicas. Mas vejam, nem políticas públicas não existem mais, porque o Estado não existe mais. Qual será o diálogo, portanto, com as pessoas da borda, se não uma possibilidade da gente redesenhar o que é política pela dramaticidade do racismo, do sexismo no mundo? Por que também isso é importante? O Attila Mbembe, né? Ele é um dos principais filósofos contemporâneos. Ele vai dizer o seguinte, que o neoliberalismo que a gente vive hoje, ele é um deserto de direitos que até as pessoas não negras experimentarão a condição do que é ser negro. Mas vejam, quando ele diz isso, ele não está equiparando negros com brancos, ele está dizendo que foi o único corpo no mundo que foi triplamente destituído. E aí a gente vai pensar, porque muita gente fala assim, mas a escravidão na África, né? Quando a gente fala em escravidão. Aí eu respondo, teve na Grécia, querida, teve em todo lugar. A história humana é marcada por escravidão. Eu não estou querendo dizer com isso que está tudo certo, tudo beleza. Não, pelo contrário. Na trilha do Attila Mbembe, ele vai dizer que foi a única escravidão no mundo que fez um corpo moeda, um corpo mercadoria, um corpo objeto. Não teve nenhuma escravidão no mundo que destituiu triplamente. E aí ele vai dizer, esse neoliberalismo, ele nos destitui da nossa subjetividade, é o deserto de direitos que ele flerta com a desumanização absoluta. Isso a gente só tem uma experiência, é a escravidão transatlântica. Portanto, como é que a gente pode pensar o Brasil se a gente não caminhar em direção a quem foi triplamente destituído? De que modo a gente pode pensar em reforma, em transformação radical, em revolução, ou seja, qualquer nome que seja, se a gente não cortar a questão racial como uma questão central? A invasão do Capitólio, lá quando toda aquela gente invadiu, aquilo ali era dos supremacistas brancos. A invasão é ataque à democracia, tudo isso está certo, mas é ataque à democracia a partir de uma guerra que é racial. O reacionarismo ele se insurge não é a partir de uma política identitária, ele se insurge a partir de identidades numa visão de finalidade. É isso que esse capitalismo faz. É a destruição dos corpos que não importam. E aí eu acho que, nesse sentido, essa interrogação, essa pergunta que está norteando aí o nosso encontro, de certa forma, repito, não tem que reformar, o sistema foi corroído, nós não nos demos conta o quanto que ele estava sendo corroído, porque nós ficamos muito bem apaziguados com o céu de brigadeiro do governo Lula, e aí eu insisto que a nossa distração do governo Lula, né, eu sempre faço o comparativo, né, um momento em que se expandiu a rede de proteção de direitos, no momento de cotas para a população negra, Bolsa Família, etc., a gente estava achando que era dali para melhor. Mas vejam, a gente também não percebia que foi exatamente nesse período que as igrejas neopentecostais cresciam nas favelas. Gente, isso ia dar ruim. Quem disputou o imaginário no governo Lula não foi a esquerda progressista. O que a gente ofereceu para os frascos e comprimidos foi Bolsa Família, foi cota, foi transferência de renda, foi ProUni.
Quem disputou imaginário foi a extrema-direita, silenciosamente. Foi o pastor Edir Macedo. De tal modo que, quando as pessoas que dizem o pior momento da minha vida foi o PT, e eu não devo nada ao PT, a gente fica com raiva, porque a experiência delas, né? Eu lembro que eu peguei o táxi na época da eleição para prefeito não, governador, não, acho que foi prefeito, Dória, trabalhador, né? E o taxista dizia isso, a pior experiência dele foi com o PT. Eu fui conversando com ele, e ele dizia assim, olha, a minha filha fez o Ciências Sem Fronteiras, e ele foi dizendo, né? Ele dizia que ele era frotinha, ou seja, não tinha o táxi próprio, ele conseguiu tudo no governo Lula. Mas, veja, o pior momento da história dele era o Lula. O que ele dizia contrastava com o que foi a vida dele no governo Lula. Um homem da periferia de São Paulo. E aí você fica sem saber que loucura que é aquela. Mas ele acredita que o pior... E ainda diz assim, eu falei, mas a sua filha não conseguiu isso, o senhor não conseguiu táxi, a sua filha mais velha não conseguiu uma casa própria. Não, mas foi mérito. Foi graças a Jesus. Aí a gente quer saber exatamente por que essas falas viriam. A gente não conseguiu pensar que o nosso momento de distração foi esse. Todos os nossos discursos, o discurso da institucionalidade, eu lembro que o Lula veio inaugurar casas, tirou palafitas de São Luís, quem é do Nordeste sabe da situação das palafitas nas marés, né? Na beira das marés, enfim, das franjas, das orlas, e o Lula fez um discurso muito inflamado, dizendo assim, a partir de hoje eu vou tirar vocês da merda, porque vocês moram em cima da merda. Eu lembro que a Folha de São Paulo disse que o discurso dele foi muito chulo, não foi nem merda, ele falou bosta, alguma coisa assim. Só que ele estava falando a verdade, né? Que mora em palafita, mora literalmente em cima da merda. Mas qual era o discurso do Lula? Agora vocês vão ter direito a tomar iogurte, vocês vão poder comprar carro, a casinha de vocês. Era o discurso pelo consumo. Com a crise de 2008, se a gente começa a perder coisas, o presidente, ou aí, nesse caso, a presidenta de plantão, vai tomar naquele lugar, né? Eu não tenho mais carro, eu não tomo mais iogurte no café da manhã, o pior momento da minha vida está sendo com essa gente mesmo, tudo por conta da corrupção, Lava Jato veio nessa... E a gente se distrai de que, de fato, nós não disputamos imaginário. E a disputa do imaginário desse país passa por uma reconciliação com a nossa dimensão racial e patriarcal. Não se disputa imaginários, não se reforma, não se revoluciona, se a gente não está à altura de dizer toda essa tragédia no mundo tem um fundamento que a semente, a germe, está na extinção colonialista no mundo, está na escravização de corpos, está na destituição das raças não hegemônicas. E aí a Val não está me dizendo nada, eu vou, porque aí eu tinha pensado em algo mais... E aí a gente tem um contexto do Brasil, né? O contexto América Latina. Muita gente está contente porque a América Latina, né? Se brinca que a América Latina, quando ela vai para um lado, todo mundo vai juntos, né? Ditadura militar, tudo virou para a ditadura militar. Veja, a gente está num pêndulo na América Latina de a esquerda está retomando. Mas, vejam, no Brasil não há nenhuma esperança, eu estou sendo aqui sincera, se vocês acharem que é possível, de que nós levemos em 2022. Tem um Twitter, esse Twitter foi apagado, eu acho que um dos filhos do Bolsonaro, quando anunciaram o Haddad, ele riu e falou, opa, é isso que a gente quer. Gente, sabe, tem alguma coisa que o riso é o Carlos Bolsonaro. O riso do Carlos Bolsonaro me lembrou quando a gente dizia, né? Eu estou me colocando a gente, mas eu não dizia isso. Muitas pessoas do campo progressista diziam o seguinte, que quando viesse o tempo de TV, Bolsonaro derreteria feito sorvete, que ele não aguentaria. Só que o cara sabia que ele não podia para a TV, ele não foi para a TV. TV não foi nada nas eleições de 2018. Se dizia que se preferiria um Bolsonaro porque ele não resistiria ao segundo turno. O cara ria e dizia, eu quero PT, eu quero Haddad. Hoje, esses dias, foi o filho dele. Devemos temer Bolsonaro com os filhos?
eu diria que não, mas acho que a gente deve levar em conta o que eles dizem. E, ao levar em conta o que eles dizem, a gente deve reagir com muita veemência. E a nossa reação com muita veemência só se dá no campo da reinvenção. E, para a gente reinventar o Brasil, a gente tem que contar, né, com a participação ativa das mulheres, das pessoas, dos povos originários, das mulheres negras, das mulheres indígenas, dos povos quilombolas. É impossível a gente falar em fundação, em mudança estrutural, em pensar uma agenda 2030 sem essas mudanças estruturais e comportamentais. Eu acho que a mudança comportamental passa também por um processo de escuta. E o processo de escuta é algo... A escuta, eu digo que ela sempre ela é uma decisão política. Alguém disse no início do nosso encontro, lá vem eu também, né, antipática, dizendo que a escuta ela deve ser empática. Eu acho que empatia, a gente deve abandonar o termo empatia, não porque empatia não sirva para as relações interpessoais, eu acho que até para o nosso encontro aqui, mas a empatia, eu costumo dizer que ela é perigosa quando a gente se lança numa mudança estrutural. E por que eu digo que a empatia ela é perigosa, embora acho ela um termo fofo, a gente tem que ser empático com o outro. Mas qual é a questão hoje da empatia? Ela se tornou uma categoria para mudança estrutural. Empatia ela não leva a gente para mudança estrutural. Eu lembro que um pesquisador ele fez, na época dos atentados, na Europa, isso em Londres, né? os atropelamentos de jovens. E aí, qual foi a pesquisa dele? Que quanto mais empáticas as pessoas eram aos pais que perderam seus filhos jovens, mais elas eram xenofóbicas. Ou seja, quanto mais elas se colocavam no lugar do vizinho que perdeu o filho, mais elas diziam, ele não, porque se colocar no lugar do outro é algo que, do ponto de vista político, é terrível, porque você compra, inclusive, todos os afetos. A paixão, a vingança. E um pai que perde seu filho, gente, ele não quer justiça. Um pai e uma mãe que tem uma filha atropelada, ele ou ela pode querer justiça depois que o luto passa. Ele quer vingança, portanto, a gente não pode ser empático, a gente tem que reconhecer a dor do outro. E aí eu acho que, mais do que isso, a empatia ela é uma categoria que eu sempre considero que o outro está em perigo. Eu tenho que me colocar no lugar do outro, tadinho do morador de rua, ele está em perigo. E quando a gente pensa uma mudança estrutural, né, da política brasileira, nós temos que mudar a correção de rota, porque todos nós estamos em perigo. Claro que os terrivelmente outros estão na desvantagem de ser espoliados. Mas não é porque o outro está em perigo, não é porque os negros estão em perigo de perder a vida. O racismo ele deve ser combatido porque todos nós perdemos nossa cota de humanidade. Para além da perda, né, eu tenho que ser solidária com os corpos que morrem. Mas quando eu sempre coloco que o outro está em perigo, a gente pode... Eu sei, eu agora esqueci o nome dela. Eu não estou necessariamente... Eu entendi o contexto da sua fala, né, mas, da escuta empática, mas eu só estou tirando do contexto um pouco também para a gente pensar que, quando a gente está falando de estrutura, quando a gente está falando se é reforma ou se não é, a mudança comportamental ela também deve passar como que a gente vê o outro, se a gente escuta ou se a gente não escuta o outro. A Spivak costumava dizer, as pessoas falam, a indiana, né, que é professora nos Estados Unidos, ela diz que o subalterno não pode falar. Ela não diz isso, ela até diz, mas qual é o suposto dela? Ela diz, o subalterno não pode falar porque ele não pode ser ouvido. Nós temos, desde 14 de maio de 1888, a gente tem uma carta de uma mulher negra de Sergipe, um documento que diz assim, nós precisamos de escola pública para todos, todas e todes. Toda a reivindicação em torno da escola pública soterra essa carta. Como é que a gente pode pensar em escola para todos se a gente não recupera
as vozes de ex-escravizadas e que foram elas que levantaram essa reivindicação, porque a gente não escuta essas vozes. Né? A gente diz assim, eu lembro, né, em São Paulo, a parte, eu não estou colocando também todo mundo no bolo, mas parte daqueles batidos de panela contra o Bolsonaro nada mais era do que uma classe média decadente dizendo assim, vai voltar respirador também para mim, porque eu não tenho mais convênio médico. Pensar, e aí eu acho, Rony, que não deixar ninguém para trás supõe também as mudanças estruturais e comportamentais que a Denise coloca na sua fala, porque, veja, a gente diz, mas assim, o Brasil está deixando todo mundo para trás. A nossa política de vacinação é uma política de deixar todo mundo para trás. O Pazuello foge e ele diz assim que as 300 mil vacinas que vão chegar, vão vacinar todos os 300 mil. Ele sabe da responsabilidade. Ou seja, é esse estado suicidário mesmo, é a máquina do suicídio, esse termo é de um pensador que ele diz que esse neoliberalismo ele é tão terrível que uma máquina se instala não apenas matando os seus cidadãos, mas mata o próprio Estado. E é isso que eles estão fazendo. Se o Estado está morto, gente, a gente não tem que reformar nada. Matar o Estado, matar a política. Eu ficaria por aqui, real, oficial, porque eu acho que a gente abre, pode abrir para conversa e por diálogo.